Cara, falando do final, assim, pra gente também foi do nada. Acabou, assim, no final da tarde de uma quinta-feira. Foi bizarro, assim, porque a gente tava levando o nosso dia normalmente, foi chamado pra uma reunião geral, faltando 1 hora pra gente entrar ao vivo. Com o multiverso. Com o multiverso, e a reunião foi tipo... Oi, tudo bem? Que bom que você tá aí, porque hoje a gente vai resolver o mistério da TV brasileira, o maior de todos, que é por que a loading acabou. E com vocês, Cláudio Prandoni. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Vai dar bom, né? Começar do começo, já faz algum tempo. O começo mesmo é lá, início dos anos 90, quando eu era molequinho. Na época, o meu avô, pai da minha mãe, ele era dono de uma banca de jornal. Ele era dono da banca da rodoviária de Santos. Que eu sou de Santos, né? Pra quem não sabe. Sou de lá. Inclusive torcedor do Santos. Também, nesse momento, infelizmente, tá difícil. E qual o lance? Ele trazia pra mim, de vez em quando, uns gibizinhos, assim, gibi da Mônica, sei lá, gibi de Cebolinha, da Disney, que eu gostava muito de ler. Eu fui dessas crianças que, quando começou a ler, devorava tudo. E aí, eventualmente, ele me trouxe revista de videogame, porque início dos anos 90 foi quando começou essa febre toda, né? Eu lembro até hoje, ele me trouxe uma das primeiras Ação Games, é uma que tem a capa vermelha, e tem, tipo, o Mickey e o Toy Jam Earl, e acho que eles estão brigando com o Super Mario, é uma capa bem clássica, é uma das primeiras Ação Games, assim. E, putz, eu gostei muito, e aí eu comecei a pedir pra ele trazer mais, e, enfim, a coisa deslanchou. Com o tempo, eu comecei a comprar as revistas, porque na época ele trazia, eu lia e devolvia. Ele me emprestava as revistas. Mas com o tempo eu fui comprando e eu peguei toda aquela era de ouro, né, das revistas de videogame, de Ação Games, Videogames, Super Game Power, depois Nintendo a Gamers, World. Nintendo World, EGM Brasil, enfim, cara, o que tinha de revista de games eu tava lendo, eu adorava, eu devorava. Até Herói e Heróis do Futuro. Heróis do Futuro, tudo era um universo correlato, né? Sim. Então, era uma paixão, assim, eu tive muita revista de videogame, já me desfiz de muitas, assim, acabei doando muitas até pro pessoal da Warp Zone, mas ainda tenho muitas revistas na minha casa e também na casa dos meus pais. Caramba. E então, quando chegou a hora de fazer faculdade, eles já estavam falando de 2002, continuava lendo as revistas de videogame, foi bem quando começou a EGM, e em algum momento me deu o estalo de, e se eu trabalhasse com videogame, né, uma parada que eu gosto. E eu lembro até o que me deu esse estalo foi que numa das primeiras edições da EGM tinha uma matéria sobre, acho que era a Full Sail, que é uma universidade nos Estados Unidos. Não é a Digipen? A Digipen, era a Digipen. Não, eu li essa matéria, essa matéria. Sobre desenvolvimento de jogos, e aí eu pensei não tem uma indústria consolidada de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil hoje em dia. Sim. Não vou conseguir viver disso, mas e se eu vivesse de escrever sobre os jogos? Porque eu vi as revistas, né? Tinha alguém que fazia aquilo. Então, esse foi o pensamento e por isso que eu decidi fazer jornalismo. No final, sim, o jornalismo foi o caminho que eu escolhi pra ir trabalhar com games. Tu tinha algum jornalista que tu lia lá e disse assim, nossa, quero falar com esse cara aqui? A galera mais clássica, assim, de sempre, né? O Fábio Santana, o Paulo Miyazawa, o Renato Villegas, o Humberto Martinez, o Eric Araki, toda essa turma, assim, da época das revistas e que continua até hoje, né? Porque acho curioso também, assim, que tem toda uma geração de jornalistas que trabalharam com revistas de videogame, mas foi um job, sabe? Uhum. Não é que nem que desapareceu, é que foram pra outras coisas. Tipo, sei lá, o Matthew Shirts, o cara da Super Game Power que inspirou o personagem do chefe. Ele já era jornalista, acho que ele já tinha escrito pra National Geographic, sei lá. Tanto que eu cheguei a ter a oportunidade de entrevistar ele e tal, e ele fala que ele saiu da Super Game Power porque ele foi cobrir a Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 94. Futebol, claro. Outra coisa. E ele continua trabalhando como jornalista, hoje em dia até, né? Galera eventualmente redescobriu que ele era o chefe, volta e meia aparece nas entrevistas com ele, mas ele não vive de escrever sobre games, ele faz outras coisas, né? Isso é uma coisa interessante, que eu vi isso acontecer com vários jornalistas. Lá no Rio Grande do Sul também, a gente tem a Zero War, o cara que falava de games agora faz futebol. Uhum. Eu tipo, cara, é quase uma coisa estranha, assim. Não, esse teu negócio não era games? Como assim? Por que tu tá em outro lugar, né? Uhum. Pra mim, o Marcelo Del Greco era o cara que era a referência que eu lia. Pode crer. Né? E
Eu perguntei isso por ter uma curiosidade de saber se em algum momento tu cruzou com o nome do Theo em algum lugar. Sim, já tinha lido ele. Ou foi só ele, lá no fundo? Já tinha lido ele na EGM Brasil, na EGM PC, é um cara que eu... Ele é parte, né, dessa... Pra mim, pelo menos, ele é parte dessa turma de jornalistas clássicos das revistas. Sim. Aí foi isso, eu decidi fazer faculdade de jornalismo. Em 2003, eu comecei a vir pra São Paulo pra estudar. Em 2005, eu me mudei, de fato, pra São Paulo, porque eu comecei a trabalhar também. E aí, fiquei por aqui. Já na época de estágio, eu escrevia um pouco sobre games. E aí, dei muita sorte de, na faculdade, encontrei... outros colegas, assim, também muito apaixonados por videogame, então a gente lia as revistas junto. O meu TCC na faculdade foi uma revista de videogame que eu fiz junto com outros 3 caras. Imprimiu o negócio? É impressa, é uma revista impressa. Nossa, aí sim. Então, toda oportunidade que a gente tinha de falar sobre videogame, a gente falava. Naquela época que a gente tava na faculdade, teve 2 edições da EGS, aqui em São Paulo, que é um evento que precede muito a Brasil Game Show. A BGS é um evento, acho que mexicano até, que... Tentou voltar, não conseguiu, mas teve 2 edições aqui em São Paulo, que a gente foi credenciado pela faculdade. Como jornalistas, e tal. Cobrir. Nesse meio tempo, a gente também conseguiu se aproximar. Esses eventos foram importantes pra gente se aproximar dos caras das revistas. Sim. E antes da faculdade acabar, a gente já tava freelando pra EGM Brasil, Nintendo World, pra Dicas e Truques PlayStation. Nintendo World? Sim. Caramba, que legal. Eu não sabia. E foi isso. Enfim, aí... Então, quando eu me formei, eu já tava fazendo... o que eu queria, que era escrever sobre games, conhecia a galera desse meio e, enfim, tô aí até hoje. Não, a minha curiosidade foi essa que a transição aparentemente entre faculdade e mercado foi, tipo, ela simplesmente foi acontecendo, assim. Foi, porque, no fundo, não é... O meu foco era trabalhar com games. Sim. E a faculdade era o caminho pra isso. Não era tanto o contrário de, eu escolhi o jornalismo e agora eu vou ver as opções. Tanto que eu lembro que durante a faculdade, o meu plano B, por assim dizer, era jornalismo esportivo. Que era o que eu gostava também, gosto até hoje. E é algo que é muito mais consolidado, né? Mais antigo, inclusive, né? O jornalismo esportivo. E até acho muito emblemático, que assim, eu lembro... quando eu ainda tava na faculdade, que... eu participei do processo seletivo de estagiários do Lance. Uhum. É um jornal esportivo que nem sei se ainda existe. Existe, acho que existe. Mas é um jornal esportivo super tradicional ali, dos anos 90, anos 2000 e tal. E eu participei desse processo, foram várias etapas. E na mesma semana em que eu passei no processo, eu também passei em uma vaga de estágio em um outro lugar, que era uma agência de conteúdo chamada Hive, do Michikazu Koga. Daqui? Daqui, daqui de São Paulo, daqui do Brasil. E era pra trabalhar com conteúdo sobre games. Sim. Né, pra internet, que era uma coisa que estava surgindo na época, parece que veio pra ficar. E foi muito curioso isso, porque aí eu fui até o Lance pra falar pro cara de, olha, eu não vou aceitar, porque basicamente vou seguir meu sonho. E até é engraçado que quando eu falei pro cara de que, eu quero trabalhar com games, hoje eu faço freela pra umas revistas e tal, ele falou, meu filho lê a Nintendo World. Que legal. Ele, tipo... eu deveria lembrar o nome do jornalista, não lembro, mas ele foi muito legal, foi muito compreensivo, foi muito tipo, não, vai lá, total, segue seu sonho. E é isso. É engraçado o seu sonho ser games e não futebol, né? Que tipo de ser humano você é? Todos os caras que estavam nos games vieram pro futebol, tu tá indo no caminho contrário. Mas enfim. E daí tu foi pra Hive e... Fiquei lá um bom tempo até me formar, aí continuei mesmo depois de formado. E eu saí de lá no início de 2008, que foi uma época em que eu tava bem consolidado como um freela fixo das revistas. Decidi meio que dar um double down nesse sonho. Sim. De, vou escrever mais ainda pras revistas. E foi um ano muito legal, assim. 2008 foi um ano que eu trabalhei só de casa, só de home office, escrevendo pras revistas, pegando alguns outros freelas. E foi assim que eu acabei chamando a atenção do Theo. Que em 2008, eu também me dediquei muito pro meu blog, o Hadouken. Que é um blog que nasceu a partir do TCC da faculdade. Sim. Quando acabou a faculdade e tal, a gente decidiu, seria legal continuar isso aqui de alguma maneira. Como revista, seria inviável, porque a gente era um bando de moleque, sabe? Vai imprimir isso aqui e tal. Então a gente decidiu fazer um blog, que é o Hadouken, que continua até hoje. Tá aí até hoje, meio... Sério? Assim, ao longo dos anos ele foi tomando diferentes formas, mas assim, que nem eu escrevia muito, usava ele muito como portfólio e como espaço pra soltar ideias e continuar escrevendo.
Mas, por exemplo, um outro amigo meu, o Alexei Barros. Uhum. O Alexei, hoje em dia, ele já não é um cara tão conhecido, mas... Porque ele não aparece tanto nos eventos, ele não é muito do vídeo, assim... Mas o Alexei, ele é um gênio da game music. Ele manja muito. Se você for conversar com a galera mais de música, tipo o Thiago Adamo, ele conhece e, tipo, gosta muito do Alexei, porque o Alexei manja pra caramba. Muito, muito. Então, o Alexei começou a fazer muitos textos de análises de trilha sonora de jogos, ou de concertos no Japão. Quando a Videogames Live começou a vir pro Brasil, pô, ele fazia análises, assim, super minuciosas, super detalhadas. Um outro colega meu, o Gustavo Hitzky, nos últimos tempos ele usa o blog mais pra fazer entrevistas com desenvolvedores indies de jogos retrô. É uma coisa muito específica. É o nicho do nicho do nicho. Mas virou um espaço que... tá lá, justo. E nos últimos tempos eu meio que voltei a postar, porque, enfim, tenho investido muito em conteúdo pessoal meu nos últimos tempos. Entre eles eu faço alguns textos toda semana, que o foco é no LinkedIn, mas eu acabo pegando e solto eles também no blog. Mas enfim, voltando... Não, mas não faz sentido colocar no blog e depois trazer pro LinkedIn? Ou o LinkedIn dá problema com isso? Não dá problema não. É que o foco dos textos é pro LinkedIn. Eu faço eles pensando pro LinkedIn, o texto já tá pronto, eu só posto no blog também. Já tá lá. Mas o blog acabou servindo muito como um portfólio. E aí o Theo acabou vendo, chamou a atenção dele de uma maneira positiva. E aí, no final de 2008, ele veio me chamar pra cobrir férias de um cara em janeiro de 2009. Assim, você vem aí... Era pra cobrir férias de um mês. Do Fábio Pancheri, que também é um cara super tradicional, assim. Escreveu no Super Game Power, junto com o Akira Suzuki. Caramba. Que é o Akira e agora. Que já era freela do UOL na época, o Akira. Então, enfim, o Pancha, ele foi tirar férias e o Theo me chamou pra cobrir férias dele. E eu meio que fui ficando, sabe? Você não quer cobrir essas outras férias aqui? Você não quer ajudar nesse evento aqui? Sei que 10 meses depois de freela, eu acabei sendo contratado, de fato, lá no UOL, onde eu fiquei por quase 9 anos. Tudo isso? Foi bastante tempo. Caramba. Eu comecei como freela lá em janeiro de 2009 e eu saí em novembro de 2017. Foi uma vida inteira lá no UOL. Então quando a gente se conheceu, tu tinha recém-entrado, trocado, feito a transição. Em 2017, imagino que tu tenha saído do UOL e tenha ido pro Omelete. Foi, exatamente, então a gente se conheceu quando tu tava entrando no Omelete. Pra mim, tu era um diretor de longa data de 720 mil anos no Omelete. Na parte de games. Acho que a gente se conheceu foi mais pra BGS 2018, não foi? Sim, exatamente. Foi na BGS 2018 que a gente fez aquele rolê. Eu tava pra completar um ano no Omelete. Nossa, é muito louco isso. Porque pra mim, eu conhecia o Prandas, tinha um histórico dele, mas eu nunca te atachei em nenhum lugar. Sabe quando que nem o Theo. O Theo eu conheci ele em Santa Catarina, lá fazendo um negócio com um Jovem Nerd e com o Taekwondo. Mas isso é 2007, 2008, provavelmente. Pra mim, era isso, assim, tipo assim, eu não sabia de onde que era o Theo. Eu sabia quem era o Theo. Entendi. O mesmo era o Prandas, tipo assim. Eu já tinha visto, já tinha lido, já tinha visto a pessoa, acompanhava, mas eu não. Mas estranhamente, enquanto vocês estavam no UOL, parece que o UOL não conectava em vocês. É muito estranho isso. Acho que aí tem muito a ver com a plataforma, com o momento também, né? Não tinha muito essa coisa de influenciadores, sei lá, coisa pode assim, pode ser. Então, pra mim, era tipo, foi um momento histórico da minha vida, conhecer o Claudio Prandones, porque era o cara que eu ouvia, né? Que eu já ouvia literalmente desde o primeiro ping que vocês fizeram, eu acompanhava. Legal. Então e daí quando foi pra vídeo, tipo, caramba, agora eu posso... É aquele cara, agora juntou a voz e o texto, né, dele colocou numa pessoa de fato. Então tu te diz, não, chega aí. Eu disse, como assim chega aí e a gente vai gravar? Não, vamos gravar aqui, vai ser bem legal. Tá bom, então acho que o nosso primeiro foi pra falar do Starlight Adventures de Switch. Acho que foi, Ou foi alguma coisa... de corrida. De corrida, exatamente, Mas era alguma coisa do Starlight, exatamente, Starlight de corrida. A gente acabou fazendo outros, né? A gente fez mais de um depois disso, depois que a gente criou. E quem fez essa ponte depois foi o Theo. É verdade, Ele fez um tour entre todas as produtoras de jornalismo, de games, e eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, mas no final das contas, a pessoa que
que realmente seguiu adiante, que a gente continuou conversando, mas foi tu. Porque eu segui acompanhando o teu trabalho, né? Que foi essa passagem pelo Omelete, que eu acho que foi muito legal. Que eu não faço ideia de como é que aconteceu pra te ir parar lá no Omelete. E chegando, tu pareceu ter chegado no Omelete já dirigindo todo mundo. Ou é uma impressão errada minha? Não, nem tanto, assim. Mas acho que eu cheguei já com essa bagagem, né? De já ser um cara com experiência do UOL. Eu cheguei lá quando o DNM tava completando uns 6 meses de existência. Tava passando por alguns ajustes. Eu já conhecia o pessoal do Omelete há muito tempo. O Romariz, o Bruno Silva, principalmente. Sim. E, enfim, nessas conversas meio que surgiu a oportunidade, tinha o meu interesse, e a gente acabou fazendo funcionar. Nesse formato que vocês simplesmente sentavam, juntava 2, colocava, agora roda aí, né? Então foi uma coisa bem curiosa isso. E esse período de Omelete, ele durou, teoricamente, pouco tempo. Porque... Deu quase 3 anos. Quase 3 anos. De 17, eu saí em agosto de 2020. Entendi. Como é que funcionava essa questão de... Era a direção mesmo que tu fazia? Porque parece que muitos produtos saíram um pouco da tua cabeça, assim. O Ping, eu acho que é um deles. Não, o Ping, assim, o conceito veio do Thiago Romariz, aí eu e o Bruno que desenrolamos. Entendi. E, assim, formalmente o meu cargo era editor. Eu era logo abaixo do Bruno Silva, editor-chefe, que por sua vez era logo abaixo do Thiago. Não sei qual era o nome do cargo, mas era, tipo, ele era o chefe da coisa. Durante muito tempo tinha também o Luciano Amaral. Né, sim, ali o Lucas Silva. Era uma figura bem presente. Era um momento muito, na minha lembrança, assim, de muita efervescência, assim, no Omelete, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O próprio DNM, a CCXP vinha numa crescente gigantesca. Então, sei lá, pra mim foi um momento muito legal de estar lá. Era muita energia criativa, assim, em ebulição. E eles também estavam nesse momento de desenvolver muitos produtos multimídia, que era algo que me interessava. Sabe, fazer coisas em vídeo, coisas em áudio, depois muitas coisas em live, apresentar evento. Vai ter que falar sobre isso. Como é apresentar no palco da CCXP? Com um mar de gente, com uma... Foi muito doido, com uma situação pitoresca de ter, tipo... e principalmente do teu jeito, tem que dizer aqui que não é pra qualquer um fazer 4 línguas diferentes numa tacada. Doideira, né? Essas coisas, como acontece. O que eu lembro, assim, que... Isso foi na CCXP 2019, né? Esses causos que você tá falando. Eu lembro de, assim, na CCXP 2018, de ter rolado um movimento muito consciente, ativo da gente no DNM, eu e o Bruno, de falar com o pessoal do Omelete do tipo, a gente gostaria de participar mais, a gente pode ajudar mais, porque em linhas gerais o que acontecia? A redação do Omelete ficava todo mundo ferrado, de trampo até a tampa. Sim. E do nosso lado, assim, em linhas gerais não tinha tanta coisa de games na CCXP. Até então hoje. A gente ficava lá meio, tamo aí, né? E geralmente a nossa preocupação maior era o fato de que muitas vezes o Game Awards acontecia junto com a CCXP. Fato. Então a gente tinha que sair de lá e ir pro estúdio com uma equipe reduzida e fazer, enfim. O Oscar dos games. Adoro. Daí a gente fez esse movimento de, olha, a gente gostaria de ajudar mais, a gente pode ajudar mais. E parte disso era colocar alguns dos nossos apresentadores do DNM nas lives do Omelete. Perfeito. E rolou, foi muito legal, assim, foi uma integração, na minha visão, muito boa, muito positiva. Sim. Porque é isso, deu uma desafogada no pessoal do Omelete, a gente apareceu mais, o que era bacana também. E aí, nesse meio tempo, né, acho que eu fui construindo uma confiança muito legal também com o pessoal de Omelete, CCXP, especialmente com o Érico Borgo e a Aline Diniz, que eram quem, sim, que na era época, a cabeça de tudo, né? E principalmente do auditório principal, sim, o grandão lá. E partiu muito deles, assim, as oportunidades que eu tive de apresentar. Sendo específico, né, na CCXP 2019, eu apresentei, teve um palco da Riot, que foi em inglês. Perfeito. E foi quando eles anunciaram o selo do Riot Forge. Sim. Que até nem existe mais, mas era meio que mas houve o selo de jogos indies da Riot, né? Em que eles trabalhavam em parceria com estúdios menores pra criar jogos de outros estilos
com personagens do League of Legends. Sim. O anúncio foi lá, foi nesse palco que eu apresentei, em inglês. Daí teve também um painel com um diretor de cinema japonês, o cara que inventou aquela série de filmes O Grito, e o painel foi em japonês. E também teve um outro palco que eu apresentei, que era com o elenco... Era um painel da Netflix, com o elenco da série La Casa de Papel. Que tu fez em espanhol. Que aí eu fiz tudo em espanhol. Esses todos foi tipo meio que a Aline e o Érico falando, você topa? Isso é muito legal, assim. Volta e meia eu pego pensando nisso como, foi coragem. Foi uma visão, uma coragem deles, mas também uma confiança muito grande. Eles viram de, não, acho que esse cara dá conta. Você quer? Eu falei, tá, vamos nessa. Bora. E rolou, foi muito legal, foi muito divertido. Sim. O painel em japonês, até hoje, eu lembro, assim, do nervosismo. Eu me preparei muito. Eu consegui levar a minha professora de japonês, ela estava naquele painel. Sério? Ela viu, ela ficou feliz pra caramba, assim, tipo, meu aluno, aprendeu alguma coisa. Foi muito bacana, assim, baita desafio. Total. Mas eu me preparei bastante, mesma coisa, o painel em espanhol, assim, eu falo espanhol, mas é diferente. Mas você fala espanhol na frente de 3 mil pessoas transmitindo ao vivo pra internet? Veja bem. Com os gringos, nem meio os gringos, né, os espanhol lá vindo e tudo. Mas foi muito legal, eu me diverti muito, de verdade, sim. Eu me diverti bastante fazendo, eu descobri que eu gostava disso de apresentar e dessa energia do ao vivo. Foi uma troca muito, muito legal. É um negócio diferente, né? Quando tu sobe, assim, não consigo comparar, né? Tipo, eu fiz os palcos da Gamescom Latam aqui, né? E mesmo que sendo em inglês e tal, é uma coisa mais do dia a dia, assim, tu tem um público menor e tudo mais. Mas essa que era a minha pergunta, que tipo assim, quão mais... qual o tamanho dessa pressão, né? De não tropeçar, de ficar ali meio na situação. Porque quando tu faz um bate-papo, que nem a gente tá fazendo aqui, com o pessoal que é dev e tal, é um pessoal meio que tu já tomou cerveja com a galera e tudo mais, tu já conhece, mesmo que seja pra alguns que estão na plateia, tipo, putz, a publisher, é a Devoted, é a Raw Fury, tipo, putz, tem um pessoal que curte pra caramba essa parte de games, mas pra ti é tipo... Cara, é um parceiro teu que tu já trocou ideia em vários lugares do mundo. Ali não, ali tu também tá falando, às vezes, de certa forma, com o Jason Momoa, com todo o elenco da Casa de Papel, que era que eles estavam muito no hype ali. Ali era o hype do rolê. Então, tipo, pra ti, como isso funciona emocionalmente, né? Tipo, como que tu consegue controlar os nervos e dizer, vou tocar aqui, vou subir nesse palco aqui, a galera vai pirar e tá tudo certo. Cara, acho que pesou muito, primeiro, ter a confiança de quem me deu essa oportunidade e ter tido a oportunidade de preparar direito, sabe? Teve ensaios. Então, eu sabia qual era o roteiro da coisa. Por exemplo, algo que eu lembro muito claramente, né? No ensaio eu ficava com um ponto também e tinha uma ordem certa pra chamar os artistas. E cada um vinha de um canto diferente. Então, assim, no canto de lá, fulano de tal. Aí eu tinha que mudar, o próximo era nesse outro canto, tal. Então eu sabia a ordem e eu tinha ela anotada no papel. E foi muito importante ter essa preparação prévia, porque no dia eram 3 mil pessoas gritando no auditório. Eu não conseguia ouvir o ponto. Eu entendia que tinha alguém falando. Então eu meio que assumi que ela... Tá tudo bem. Ela tava igual no ensaio. O que tu tá fazendo? Felizmente não. Mas sim, como a gente tinha feito igual no ensaio, eu sabia que a pessoa tá mandando eu chamar a próxima pessoa e tal, ela tá ali naquele canto. Porque eu tinha essa anotação. Menos mal. Né? E é isso, eu já tinha me preparado antes. Dias antes eu revi toda a série, eu já tinha estudado as perguntas que eu podia fazer, então eu já tinha uma noção mais ou menos de o que eles podem responder e como eu encaminho isso. Sim. Eu sabia no roteiro quando que tinha que fazer uma pausa pra chamar um trailer. Então, a preparação prévia que fez toda a diferença. Pra mim, pelo menos, assim. Saquei. Eu vou fazer a anotação aqui, então. A gente não tem nenhum papel aqui. Próxima vez ter o papel e fazer... Ajuda, vai ajudar. Vai ser melhor. Graças a isso, eu sempre peço ajuda aos universitários, como foi com a Bandai Namco aqui antes da Gamescom se tornar Gamescom, né?
no último ano de Big, eu te abracei e disse assim, eu tenho 2 caras da Bandai aqui, eles são muito parceiros. Chega aqui, eles não têm ninguém pra falar em japonês e o inglês deles é quase inviável. Aí a gente deu um jeitinho ali. Daí ele foi... Tinha 3 pessoas do Japão nesse último Big que aconteceu, que eram os 2 da Bandai, e graças ao que tu fizeste, de me salvar ali na Gamescom Europa, eu tava numa reunião, tava conversando com os caras e tal, e de repente alguém me bate atrás e me abraça. Eu disse, quem que tem essa intimidade de ouvir ele ficar? Eram os guris da Bandai, dizendo assim, que legal que a gente encontrou aqui e tal. Eu disse, que fusividade pra um japonês. Que legal, que doideira. Só tem que agradecer o Prandas, porque a gente continua conversando e tudo mais. É um processo que com certeza aconteceu naquele momento. Eles tiveram vários perrengues aqui na Gamescom, a hora que eles chegaram, tinha uma fila até o estacionamento, assim, e eles não sabiam o que fazer, ele mandou uma mensagem, disse, cara, eu não sei o que fazer, não sei pra onde entra. Eu disse, não se preocupa, que pelo menos aqui no Brasil a gente resolve. E logo depois foi quando eu te chamei que era no mesmo dia, daí no coquetel. Sim. No coquetel, que daí tu deu esse suporte. Então, legal. Obrigado por ter feito. O teu japonês já me salvou. Funcionou. Então é muito legal isso. Então foi uma coisa muito legal e acho que é um passo legal. Como tu vê a Gamescom Latam aqui? Não sei se foi legal, se tu chegou eu sei que tu chegou a participar de alguma forma da Gamescom Latam ou só... Esse ano eu sei que tu tava com um baita no stand lá e daí chega até nesse ponto de tu ter feito essa migração, saindo da parte de jornalismo e agora... Me conta um pouco de como é que é o teu trabalho atual e como é que as coisas estão rolando. Na BGS eu tava lá com o stand da SEGA, né? Na Gamescom Latam eu tava com outro cliente que eu cuido, que é World of Warships, que é da Wargame, né? Um jogo online de combate naval. Essa transição foi no final de 2022. Não é a minha primeira experiência, assim, com PR. Antes disso eu já tinha trabalhado um pouco desse lado da bancada na Level Up, onde eu trabalhei logo depois da Loading, quando a Loading acabou. Eu fui trabalhar na Level Up e fiquei lá cerca de 4 meses. Além de PR, eu também era responsável por comunicação interna e localização de jogos. Então eram vários chapéus. Que é o que a Level Up faz fundamentalmente, né? Sempre fez, foi localização. O quente dele sempre foi esse, né? E acabei não ficando muito tempo lá, porque depois eu saí, eu fui trabalhar no Terra, que é da Vivo, onde também... Lá eu voltei a atuar na parte mais de jornalismo de games. Eu era parte da equipe de estratégia editorial do Game On, que é a vertical de games, mas eu também era da equipe de social media do portal geral do Terra. Sim. Então, assim, eu tinha tido essa experiência prévia com PR, mas foi muito rápido. Aí eu fiquei por lá cerca de 1 ano e foi quando o Theo veio conversar comigo. Ele já tinha conversado comigo em outras ocasiões e não fazia sentido pra mim naqueles momentos. Dessa vez fazia sentido fazer essa migração pro lado de PR. E aí, em novembro de 22, eu fiz essa mudança, comecei a trabalhar na Tel Games. De lá pra cá já mudaram muito as contas que eu cuidei, mas assim, no primeiro ano eu cuidei muito de Bandai Namco. Além de o Wargaming com World of Warships, também tinha o Pearl Abyss da produtora coreana que eu esqueci o nome agora. Tudo bem. Não, a Pearl Abyss é a produtora, o jogo é o Black Desert. Ah, tá. Aí sim. Também um pouco da Krafton, que tem o PUBG e tal. Sim. E aí, de 1 ano pra cá, entrou SEGA na agência e virou um dos principais clientes que eu cuido. PR tem sido um aprendizado muito legal. Tem coisas que são parecidas, tem coisas que são diferentes. O ritmo, especialmente, eu acho muito diferente de como em redação, no jornalismo tradicional. Mas nesse meio tempo, no paralelo, eu sigo tocando alguns projetos pessoais. Então, assim, eu nunca... Já faz uns 3 anos que eu faço lives regularmente. Eu sei, eu assisto. Que é algo que eu comecei a fazer quando eu tava na Loading. Trabalhando com PR, nem sempre a gente tem muitas oportunidades recorrentes de tirar da cartola algo diferente, de fazer algo mais criativo. Assim, elas existem. Sim. E quando acontecem são muito valiosas. Mas não é sempre, né? Então, pra mim, esses projetos pessoais acabam tendo esse lado de
válvula de escape, sabe? Aqui eu faço o que eu quero, do meu jeito, no ritmo que eu quero. Se eu quiser fazer uma piada que ninguém vai entender, Dane-se. o espaço é meu. É meio isso. Entendi. Não, faz todo sentido. Tu disseste que tu começou a fazer as lives durante a loading. Uhum. Era um pressentimento? Era a Não, luz pior que divina? não. Era meio válvula de escape também, porque na época do Omelete eu fiz muitas lives. É algo que eu gosto muito. Uhum. E na posição que eu ocupava na load, ainda que de vez em quando eu aparecesse dos programas, esse não era o meu foco. Como assim? Às vezes, tu tava todo dia no meu almoço lá, de óculos escuros e camisa florida, e às vezes eu aparecia. Tipo, pô... Era menos do que parece. Mas, enfim, às vezes eu aparecia, mas não era a minha prioridade. Né? Eu tava numa função muito mais executiva, burocrática, de gerenciamento e tal. Então eu sentia falta de ter esse contato direto com a galera, e por isso que eu comecei a fazer as lives e nunca parei, assim. Pra mim é muito... É gostoso, sabe? Quase terapêutico, assim, Uhum. de ter esse espaço onde eu crio o que eu quero do meu jeito e de ter o contato direto com o público que já acompanha. Eu gosto. Citando agora, de novo, a questão das lives que tu começaste na Lounge, eu vou ter que passar por esse tópico, caso tu queira, ou se não quiser, tá tudo bem, de como foi esse processo da loading, assim, tipo, do que... Eu tenho muita curiosidade de saber. Pra mim, me chocou muito, foi muito marcante. No dia que aconteceu, eu te mandei áudio, porque eu, tipo, cara, era todo mundo... Parece que juntou o super time de todo mundo que eu amo no mesmo lugar, no lugar mais legal que tem, que é a MTV. E daí tinha uma MTV de games. Eu tinha em casa, eu ligava o computador, deixava na web, eu tinha a TV ligada e eu tinha o celular. Sempre, o dia inteiro. A minha mãe deixava na praia lá a TV rodando com web pra dar audiência. Assim, pra ter certeza que isso aqui vai rodar. E de repente, do nada, numa sexta-feira, as coisas... Me explica um pouco, tu já falaste, qual era a ideia da Loading, o que tu acha que era a ideia da Loading, ou o que era a ideia de quem era dono da Loading, e o que acabou sendo, e o que acabou acontecendo. Cara, falando do final, assim, pra gente também foi do nada. Acabou, assim, no final da tarde de uma quinta-feira. Foi bizarro, assim, porque a gente tava levando o nosso dia normalmente, foi chamado pra uma reunião geral, faltando 1 hora pra gente entrar ao vivo. Com o multiverso. Com o multiverso, e a reunião foi tipo... então, não tem mais o canal, já tá valendo, hoje já não tem programa. E tanto que isso foi no final da tarde de quinta-feira. Na sexta a gente foi no prédio pra buscar as nossas coisas. Mas rolou o programa de quinta? Não rolou. Não, todo mundo entrou chorado no programa. Não. Não? Tanto que foi aí que a galera já tinha muitos fãs, assim, muito engajados, né? Uhum. A galera achou estranho que deu que, em vez de entrar o multiverso, que era ao vivo, entrou um telejornal enlatado, assim. E aí a galera começou a achar estranho. Aí começaram a surgir os comentários... nem lembro, assim, a timeline, se em algum momento teve uma comunicação oficial, mas aí teve toda aquela coisa de, os perfis foram sendo fechados, foi tudo muito, muito repentino. E mesmo pra gente que trabalhava lá, assim, não teve uma explicação muito... Plausível. Lógica, coerente, plausível, assim. A minha impressão, pessoal, é de que quem botava grana não planejou direito e foi perceber que, isso aqui é mais caro do que parece... E demora mais do que parece pra dar dinheiro. Mas, a princípio, o próprio multiverso tava começando a ter audiência. E tinha merchan aparecendo. Eu lembro até, inclusive, na semana que o canal acabou, a gente tinha gravado alguns merchans, acho que de Havaianas, e já tinha outros fechados, que nem foram pro ar, assim. Nem sei como que... Assim, como que se resolve isso contratualmente? Quem resolve? Quem é o responsável? Sei lá, não sou eu. Né? Mas é isso que é doido, assim, tinha coisas fechadas e desde o início do projeto, eu e outras pessoas tinham muito claro de que a gente tem pelo menos 1 ano pra, né, passar 1 ano o calendário inteiro e... Entender o que ver o que acontece. Porque assim, em 6 meses, a gente tava num ponto em que, as marcas estão começando a notar a gente pensando em testar, em dar um voto de confiança. Entendi. Sabe? Então, a minha impressão é de que quem botava dinheiro calculou mal. E achou que, sei lá, não sei se a pessoa ou a empresa, ou enfim, quem botava grana, achava que já devia estar dando muito retorno. Cara, eu achei uma pena porque é isso que você falou de... O projeto tirou gente de muitos lugares, né? Total. Tirou o pessoal da IGN, tirou o pessoal do Omelete. De meio mundo, assim, porque foi muito legal.
em termos de movimentação de mercado, na minha opinião, porque criou-se um espaço novo. Sim. Não é assim, eu tô saindo, sei lá, tô saindo do Omelete e tô indo pro GN. Né? Esses dois lugares já existem. Sim. Né? E mesmo que a equipe de um ou de outro possa aumentar, não são aumentos exponenciais. Cara, ali, tipo, só do meu lado, só no meu time, era eu e mais 16 pessoas. Nossa senhora. Sabe? É que tu não consegue ter noção, né? Tu vê só os apresentadores ali. Mas, pô, tem os repórteres, tem toda a equipe de produção, edição de vídeo. Então criou-se um espaço novo e que eu acho que soube criar um hype muito legal. Porque é isso, tinha essa mística de, no prédio da MTV, que é o prédio da TV Tupi, era TV aberta. Sim. Né? Em linhas gerais, era uma coisa meio, estamos levando os formatos da internet pra televisão. E, pô, o feedback do público era muito legal, Chips. Os comentários que a gente recebia, o carinho. E a TV aberta, né? Sim. Não é tipo, a TV fechada não tem o mesmo impacto, né? E isso era muito louco, cara. Às vezes a gente recebia umas mensagens de gente que era tipo... sei lá, a galera que não tinha Netflix em casa e ficava maravilhado de conhecer as coisas, as séries. Sim. A gente trazia, sei lá, resumo, entrevista. O Fábio fazia um review completo do último episódio de WandaVision. Era muito legal, cheio das teorias. Era incrível. E assim, eu sou muito fã de TV aberta, do formato TV aberta. Sim. E lá foi muito legal sentir esse impacto, sabe? Pro brasileiro, né, acho que é algo mais tradicional. TV aberta é uma parada muito antiga, né? Sim. E é muito acessível, né? Só você ter antena ali e tal. Então, sei lá, talvez eu esteja romantizando um pouco. Não, mas pra mim isso era muito da hora, sabe? A gente poder levar esse conteúdo de cultura pop pra TV aberta... Nossa, impactava uma galera que a gente nem imaginava. Sem estar enlatado, né? Sem estar acorrentado. Não, isso aqui não, o público não vai ver isso aqui. O público não vai entender isso aqui. Não, vocês não estão falando de uma série muito específica de outro canal, então estão fazendo propaganda. Não, aqui a gente vai falar de tudo que tá de cultura geek e toma aí, né? Então isso pra mim eu sou mega fã do que vocês fizeram. Entende? Isso foi muito legal. Isso é muito legal. Os aprendizados, assim, acho que assim, até eram outros do tipo... Obviamente, a gente não podia passar cenas muito violentas. Claro. Como às vezes algumas séries têm. Até porque o multiverso, no início, ele era no horário do almoço. Ele era, acho que ao meio-dia. Depois ele mudou pro final da tarde. Pra 6 horas, exato. Desculpa, eu sou muito fã. Mas existia essa preocupação, sabe? Pô, isso aqui... é violento demais pro horário. É muito legal? É muito legal. Mas não podemos passar. Ou, tipo, teve um momento em que a gente tava começando a investir muito forte... na nostalgia dos videoclipes. Então, trazer um pouco dessa coisa da MTV também. Sim. Então, a gente passava alguns videoclipes e alguns eram tipo, putz, isso aqui é sexy demais. Não dá pra passar no horário, desculpa. Tinha que tirar, né? Sim. E em linhas gerais também, assim, uma atenção muito grande com relação à linguagem, né? A gente sabia que tava na TV aberta, chegando num público muito, muito variado em termos de escolaridade, faixa etária, região no Brasil. Então, a gente tinha uma atenção muito grande de, a gente tem que explicar direito as coisas. Com certeza, com certeza. Eu acho que o que foi feito ali, o trabalho que foi feito e todo o processo foi absurdo. Em um tempo diminuto, tudo foi entregue e em qualidade indiscutível. Acho assim. Era uma qualidade muito boa. Sim, a gente tava lá dentro, sempre sabia o que dava pra melhorar. Mas acho que isso também era uma preocupação de a gente vai fazer o melhor possível com o que a gente tem. Com uma câmera de 1983, né? Meio isso, Então, era um trabalho de como a gente faz isso aqui legal sem mostrar as rachaduras por trás. Exato. Né? E acho que funcionou. E mesmo tendo, assim, durou pouco, né? Se for pensar em 6 meses. Mas, cara, o Multiverso teve mais de 100 edições. O Game Shark teve mais de 100 anos. É muito louco isso. Foi muito intenso. Foi muito intenso. Então, assim, os programas principais do meu lado, pelo menos, o Multiverso e o Game Shark, cara, tiveram mais de 100 edições. A gente conseguiu várias entrevistas internacionais, sabe? Foi... Filmes. Foi legal. Mas, claro. Vocês faziam aquele modelinho aqui no estúdio, entrevistando as pessoas no computador. Era muito bom, era muito bom. Assim, acho que é uma coisa muito impactante e uma pena que não tenha... Talvez em algum outro momento, tu acha Talvez. Que alguém olhou pra ti e disse assim, cara, não abrace essa bucha aqui, que vai ser roubada esse negócio da loading antes? Cara, não. Pelo contrário, assim,
não tinha nenhuma red flag. Não? Não, Ninguém olhou e disse, isso aí vai dar ruim. não. Todo mundo disse, vai lá, Prandas. Assim, na teoria, no papel, fazia todo sentido. Sim. Todo sentido. E, cara, sendo bem sincero, mesmo durando pouco, pra mim valeu a pena. Claro, não. Mesmo se eu soubesse que, ó, vai dar ruim desse jeito, você vai, eu iria. O que eu fico mais ressentido é pelas pessoas que eu levei junto, né? Sim. Porque é isso, tipo, eu que falei com o Golden Boy, falei, sai do seu trampo, vem pra cá que vai ser legal. Uhum. E com todo o pessoal, assim, o Fábio, a Fê Pineda, a Penilhas, enfim, a equipe de repórteres, né? A maioria eu convenci a sair de algum lugar pra embarcar comigo nesse sonho. Sim. Que foi muito legal, assim, no geral, acho que as pessoas todas têm orgulho do que foi feito. É uma pena que ter acabado tão rápido e da maneira que acabou. Não, realmente um sentimento complicado, porque eu acompanho ainda muita gente, e nem todo mundo voltou pra parte de jornalismo, nem todo mundo seguiu. Tá todo mundo recolocado, sim, isso me dá uma tranquilidade. Sim. E eu quero acreditar que, assim, tudo que foi feito na Loading, né, tem um peso especial por ser TV aberta. Né, essas pessoas fizeram conteúdo de games na TV aberta. Perfeito. Não é algo que qualquer a gente vê tanto hoje em dia, né? Ainda, tipo, tem o pessoal lá do Uplay na TV Band no Ceará, tem o pessoal do Antimatéria, que tá na Play TV, o pessoal da Warner, assim, tem coisas, né? O Metrópolis da TV Cultura, com o Cadu Novaes, também com alguma frequência fala de games, mas são programas dentro de grades também. Programetes, né? A Load ainda tinha essa coisa de, tipo, essa é a proposta do canal. Sim. É o dia inteiro alguma coisa, assim, tinha gente fazendo coisas de games e cultura pop, mais aqui pro lado Hollywood da coisa. Mas tinha toda a turma de esportes, tinha também toda a turma de anime, K-pop, né? O mais geek. Então, o canal transpirava, né, aquilo o dia inteiro. Sim. Não, era incrível. Prandas, muito obrigado por estar aqui. Esse papo é sempre legal, eu queria criar esse espaço para ter esse papo de cafeteria, então que bom poder compartilhar isso aí. E se quem quiser saber mais de ti, acompanhar, assistir tu na Twitch na segunda-feira ou durante a semana, onde que o pessoal te encontra? Bora lá. Primeiro, obrigado pelo convite, muito feliz aqui de participar do projeto. Já desejar aí muito sucesso pro podcast. Pra quem quiser me acompanhar, na Twitch, nas redes sociais no geral é @Seprandone. Legal. Menos no Instagram, lá eu sou @Seprandas, que eu não consegui pegar. Seprandone é outra pessoa, mas tudo bem. @Seprandone, minhas lives toda segunda-feira a partir das 9 da noite, lá na Twitch, também no YouTube e no TikTok. Obrigadão, Prandas. E sigam o Prandas lá e divirtam-se com essas gameplays e tudo mais que o Prandas produz, que é excepcional. Um abração e até. Tchau, tchau. Rede Geek.